teológicos e doutrinários daquela igreja chamada Coração de Jesus, ali na Rua Carijós. E um testemunho bem próximo de nós, de gente do nosso meio, que ia lá fazer o catequismo. Estava fazendo o catequismo, tudo certinho, padre ensinando, e volta e meia o padre fala assim: olha, mas tem uma igreja que é séria, Igreja Batista. E o padre toda hora falava: olha, mas tem uma igreja que é interessante, a Igreja Batista. Vocês precisam conhecer a Igreja Batista. O padre foi embora, gente. O arcebispo aí mandou ele embora para outro lugar, aí, sei lá para onde. E tem alguns jovens da igreja que têm amigos jovens, do grupo de jovens de lá, e falam que o negócio lá é meio diferente mesmo. O negócio lá é meio complicado. De bom, assim, vamos dizer. Lá eles estão buscando a palavra. Mas, como todo lugar tem incoerência, hoje de manhã eu passei, e eu até registrei uma foto, depois eu vou publicar com um comentário no meu blog, até comentando com a gente assim, santa incoerência, né? Uma santa incoerência, e eu diria mais, santa ignorância. Porque quem é da tradição católica sabe que hoje é o Domingo de Ramos, não é? Uma semana antes da comemoração da Páscoa, os católicos celebram o Domingo de Ramos, fazendo, talvez nem saibam o que seja isso, né? Eu passei ali na esquininha da Rua Carijós com a Carolina Santos e tinha uma turma em volta de uma palmeirinha. Sabe aquela palmeirinha baixinha? Ela, muito folhosa, muito vasta. Mas olha, se alguém fosse vender folhinha ali hoje, ganhava dinheiro. Só que eu fiquei espantado porque era uma muvuca em volta da palmeirinha e a galera lá arrancando. Eu falei, puxa, santa incoerência, né? Destruindo a natureza para adorar o Deus que criou a natureza. A gente não é perfeito, não, a gente também é pronta, viu? A gente também tem as nossas incoerências da vida por aí. Sabe-se lá o que estão entendendo daquilo tudo. E talvez alguns até que tenham passado pela tradição romana nem saibam o que seja o Domingo de Ramos. Mas eu vou te ajudar então a refrescar a memória. É uma referência à entrada de Jesus em Jerusalém, quando o povo deitou mantos e palmas sobre o piso para que Jesus passasse em cima, no lombo daquele burrico, entrando em Jerusalém, e ele foi aclamado. O povo todo dizia: Hosana, Hosana nas alturas, eis que vem aquele que vem em nome do Senhor. Alguns estudiosos da arqueologia bíblica debatem muito para tentarem definir se as mesmas vozes que declararam Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, foram as mesmas vozes que nos dias seguintes disseram: crucifica-o, crucifica-o. Talvez já revelando esta santa incoerência da humanidade, de não saber distinguir o bem do mal, não saber distinguir a verdade da mentira, não saber posicionar-se diante das suas convicções. Eu estava olhando as pessoas carregando os seus raminhos pela rua, todo o trajeto que vive, várias pessoas com seus raminhos nas mãos, você também deve tê-las visto. Enquanto olhava, pedia ao Senhor: Senhor, abre os olhos dessas pessoas, porque elas estão buscando, é isso que mais me intriga. Elas não estão indiferentes à realidade de um Deus, Criador do universo. Essas pessoas não são ignorantes quanto à realidade de uma vida eterna após a morte. Essas pessoas não são ignorantes quanto à realidade de um homem que morreu na cruz. Mas são ignorantes quanto à verdade completa de que este homem não está mais na cruz. E de que aquele sacrifício foi suficiente, foi determinante, nos livrou do ritualismo, nos livrou de uma vida cultual pura e simples e nos levou para uma vida de relacionamento e de adoração, que não se restringe a uma data, que não se restringe a uma cerimônia, mas que é um estilo de vida, é uma maneira de reagir, é uma transformação que nos faz chorar pelos perdidos, como vimos hoje pela manhã, o pastor Davidson chorando pelos perdidos lá naquele país, que eu não vou mais dizer qual é. Vocês repararam que ele não falou qual foi? Eu dei um mole danado, disse qual era quando foi apresentado, depois ele não falou, e assim, eu não devia ter falado então, né? Então, vamos não falar, já que ele não falou, também não falo.
Mas como é maravilhoso ver que alguém que encontra com Cristo tem um viver transformado de tal maneira que ele diz: não dá para ser diferente. E esta santa incoerência, e esta santa ignorância, que de santa não tem nada, é tão somente uma figura de linguagem, uma maneira de nós, na língua portuguesa, declararmos a nossa perplexidade com a atitude contraditória, com a atitude vazia, de alguém que acha que há algum mérito, algum merecimento, algum louvor em arrancar um pedacinho de ramo de uma palmeira e levar para ser benzida e depois levar para casa para abençoar a sua casa. A pergunta que se deve fazer é: onde está isto na Bíblia? A pergunta que se deve fazer e que deve nortear o nosso coração é: o que a Bíblia diz sobre isso? E o que pode nos levar a uma reflexão necessária é: será que não foram as mesmas vozes que um dia disseram: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, as mesmas vozes que logo depois disseram para Pilatos: crucifica-o, crucifica-o? É porque o ritual não transforma. O cerimonialismo, o protocolo não tem o poder de ir lá dentro do coração e transformar a essência. E eu quero neste relato destacar 3 atitudes possíveis diante da cruz de Cristo. E mostrar exatamente que não é pelo ritual, não é pelo simbolismo, não é pelo cerimonial, mas é pelo poder do milagre, da obra de Deus na vida de alguém, que somos transformados. Diz assim Lucas 23, de 33 a 49, um dos relatos dos 4 evangelhos acerca da crucificação. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, a ele e também aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sortes sobre elas. E o povo estava ali a olhar. E as próprias autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, escolhido de Deus. Os soldados também o escarneciam, chegando-se a ele, oferecendo-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele estava essa inscrição, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Era já quase a hora 6ª, e houve trevas em toda a terra até a hora 9ª, pois o sol se escurecera, e rasgou-se ao meio o véu do santuário. Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Quando o centurião viu o que acontecera, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E todas as multidões que presenciaram esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe, vendo estas coisas. O cenário é bem conhecido. Jesus levado para o Gólgota, pregado no madeiro, colocado entre 2 malfeitores. Sobre a cruz, a inscrição: este é o rei dos judeus, em 3 línguas: grego, latim, no caso, romano, e hebraico.
Na verdade, esta plaquetinha era a descrição do crime que Jesus cometeu. Era comum naquela época, na morte de cruz, a morte mais hedionda, mais horrenda, mais humilhante, colocar no topo do madeiro uma placa com a descrição do crime. O que este homem cometeu: roubou, matou, adulterou, traiu. O crime de Jesus foi ter se declarado rei esperado dos judeus. Ao seu lado, um homem malfeitor, blasfemo, crítico, incrédulo. Do outro, um homem que tem a sua última chance de redenção, uma oportunidade de redimir-se, e não deixa passar em branco esta oportunidade. Mas no cenário completo, homens e mulheres, com atitudes diferentes. O texto diz que o povo olhava, o texto diz que as autoridades e os soldados escarneciam. Um dos malfeitores também aproveitou o embalo e escarneceu de Jesus, tentando tirar algum proveito, se por acaso desse certo. Se colar, eu me dou bem. Eu saio daqui ileso. No meio daquilo tudo, daquela confusão, um homem observava atentamente todos os fatos. Talvez permanecendo em silêncio em cada momento, até que suas palavras declararam o mais profundo da sua percepção. É verdade. Tudo o que disseram deste homem, ele é justo. Palavras do centurião. O homem que prendeu Jesus, o homem que açoitou Jesus, o homem que cumpriu a lei totalmente, inclusive dando a cruz de Jesus a Simão, o norte-africano, que por um período, por um pedaço do percurso para o Gólgota, carregou a cruz de Jesus. Este homem, chamado ou intitulado apenas de centurião, uma função militar, um cargo oficial do exército romano, observava tudo. Cumpriu o seu dever, cumpriu o seu papel, mas depois de tudo que viu, perplexo, declarou: tudo o que falaram deste homem era verdade. Amados, nenhum de nós sairá de diante da cruz sem que sejamos responsáveis pela nossa resposta. O povo agiu dentro do seu papel. Diz o texto que o povo estava ali e olhava. Na minha versão diz assim: o povo estava ali olhando. É do povo. Muitos já fizeram aquela brincadeira de parar no centro da cidade, no Largo da Carioca, na Presidente Vargas, e começar a olhar para cima. De repente para um e começa a olhar, depois vem o outro, aí chega o terceiro e fala assim, o quarto: o que vocês estão olhando? Não, ali, ó, aquele ar-condicionado está quase caindo. Aí daqui a pouco a história é que a janela já está quase caindo, e depois um homem apareceu para se jogar. O povo é criativo demais e curioso demais. O povo estava ali olhando, queria saber no que ia dar. É da natureza do homem querer saber no que vai dar a tragédia à nossa volta. Ontem fomos levar nossas sobrinhas em casa, à noite passávamos ali pelo Andaraí e fomos quase testemunhas pontuais de uma tragédia. Não sabemos no que desenrolou, mas ali na esquina do Hospital do Andaraí, eu não sei exatamente o nome daquelas ruas, mas é o trajeto principal dos ônibus que vão para a Tijuca, onde tem um posto, e logo a seguir é o Hospital do Andaraí. Tem uma padaria e um posto. Naquele exato instante havia acabado de acontecer alguma coisa que a gente não sabe o que foi. Vimos apenas um senhor caído no chão, com sangue já, um carro parado. Deduzimos que foi um atropelamento. A cena era muito triste. Era um senhor de cabeça branca,
os pães espalhados pela calçada. Naquele momento nós ficamos doídos, agradecemos a Deus porque a criança do carro não viu, mas ela percebeu a nossa angústia, depois perguntou o que foi, o que aconteceu. E nós fomos para Tijuca e na volta nós vimos compartilhando a dor daquele momento. E é claro, nós quisemos voltar lá. Fomos para casa curiosos, o que aconteceu? Quem era? Que história tinha para contar? E nós começamos a conjecturar a realidade e de repente a esposa daquele senhor em casa, com a mesa posta para um lanche da noite, aguardando aquele senhor chegar. Talvez os filhos, e aquele senhor não voltou. Quando nós voltamos e tentamos passar lá novamente para tentar entender um pouco aquela história, foi assalto, foi mal súbito, foi atropelamento, não entendemos. O fato é que havia um senhor caído no chão, e certamente pela cena que vimos, a vida para aquele homem havia terminado. Nós pensamos sobre a brevidade da vida, nós pensamos sobre a fragilidade da nossa existência, nós pensamos sobre a tristeza dos familiares, nós oramos para que Deus fizesse a obra que nós não podemos fazer. Mas quando nós tentamos voltar lá, não dava mais. Por quê? Porque o povo já estava ali olhando. O trânsito estava parado, quadras e mais quadras de engarrafamento. Depois procurei no jornal para ver se tinha alguma coisa, porque a cena foi tão chocante para nós que o máximo que nós conseguimos fazer foi orar por aquela família. Talvez hoje alguma família tenha sepultado alguém querido, como tantas outras. E o povo estava ali olhando. Normalmente o povo não tem compromisso. Normalmente o povo não tem sentimento. Normalmente o povo não se compadece. Normalmente o povo não se posiciona. O povo é levado. O povo é emotivo, o povo é massa muitas vezes, o povo é levado, o povo é influenciado para aquilo que para onde o vento assopra. O povo estava ali olhando. Como também muitos ainda olham apenas para a cruz e dizem: isso não tem nada a ver comigo. A indiferença marca a reação de muitos quando olham para a cruz. Quando veem a cruz, quando ouvem da cruz, quando sabem da cruz, olham para ela e pensam: isto não tem nada a ver comigo. Querido, se você olha para a cruz com esta indiferença, chegará o dia em que será tarde demais. Você percebe isso no versículo o vento, né? No versículo 48. E toda a multidão que estava ali viu, voltou para casa batendo no peito. Na minha versão diz assim, na versão século 21, vendo o que acontecera, retirou-se lamentando profundamente. Pareceu para aquele povo que era tarde demais. Você e eu sabemos que não era, pois enquanto estamos vivos, nós ainda temos a oportunidade. Este ainda é o dia, o tempo aceitável para olhar para a cruz e deixar a indiferença de lado. Olhar para a cruz e deixar de lado o discurso do isso não tem nada a ver comigo, para dizer eu deveria estar naquele lugar. Pois é assim que o centurião se expressa. São essas as palavras que ele deixa fluir da sua boca ao contemplar tudo aquilo, e sai do seu coração palavras de vida que dizem: eu deveria estar naquele lugar, porque é verdade. A indiferença leva-nos à frustração, à inutilidade. A multidão olhou para a cruz e pensou: isto não tem nada a ver comigo. E quando tudo passou, a multidão voltou para casa lamentando profundamente, pensando: perdemos a única oportunidade que tivemos de conhecer o Deus vivo. Antes que seja tarde demais, deixe para trás a indiferença. Olhe para a cruz e diga: eu deveria estar lá.
além da indiferença, encontramos também a blasfêmia. O texto mostra as autoridades e também os soldados blasfemando contra tudo o que estavam vendo. Havia no sentimento deles não mais a indiferença, mas havia agora a incredulidade. Eles já haviam avançado da indiferença para a atitude de incredulidade. Agora eles não eram mais passivos, eles eram ativos. Eles olhavam para aquela cruz e não mais diziam, não tem nada a ver comigo. Eles olhavam e debochavam, dizendo, que coisa ridícula. Para que isso? Que perda de tempo. Que miséria. Que vitória é esta? Que Deus é este que está morrendo? A blasfêmia, a incredulidade daqueles homens os impedia de ver na cruz a manifestação infalível de um amor que foi até o fim. Por isso, hoje a humanidade ainda olha e contempla um objeto em forma de cruz, no qual está ainda um corpo ferido, machucado, derrotado. Não, a cruz na qual eu creio, a cruz que me guia, a cruz que é para mim um alvo, a cruz que é para mim a essência de tudo que sou, ela está vazia, como forma de expressar o triunfo daquele que me amou até o fim. Eu deveria estar ali. Amado, querido, ao olhar para a cruz, muitos ainda hoje agem como estes soldados, como estas autoridades, como um daqueles malfeitores, e olham para ele e dizem, que coisa, eu não preciso disso, eu sou mais do que isso, isto nada significa, isto não tem poder algum, isto é ignorância. E deixaram de lado já a passividade, e partiram para a agressividade, que os destrói, que os consome. A mesma cena, atitudes distintas. O mesmo momento, reações tão diferentes. Mas a graça de Deus alcançou a dois. Um que não tinha mais qualquer esperança. Um que não perdeu a oportunidade. Aquele malfeitor de um dos lados de Jesus olhou para ele e disse, Senhor, eu vejo que eu estou aqui por uma razão muito clara. Eu matei, eu roubei, eu menti, fui incrédulo, fui malfeitor, estou pagando pelos meus erros. Mas o Senhor não. Pensar que muitos de nós mereceríamos muito mais, mas alguém pagou o preço. Pensar que muitos de nós deveríamos estar lá e levar um pouco mais de açoites do que o meu Senhor levou. Mas Ele levou, sem merecer. Nos remete a uma realidade que quantas vezes sentimos injustiçados, e de fato somos injustiçados. Recebemos acusações, somos denunciados, somos malquistos, somos injuriados. Mas algumas vezes nós merecemos. E ainda que outras vezes não. O meu Senhor morreu na cruz, sem dever nada a ninguém, apenas porque Ele me amou até o fim. Jesus. Mas o que mais me chama a atenção é a atitude deste centurião, que viu tudo, foi ativo, não apenas participou, mas talvez da sua própria boca tenham saído algumas ordens, do tipo, alguns açoites a mais,
Talvez este centurião tenha ido ao encontro de Jesus para algemá-lo. Talvez este centurião tenha planejado todo aquele cortejo do caminho para o Gólgota. Talvez este centurião tenha encarado Jesus várias vezes. E naquele momento, todo este filme passou na sua mente. É possível que naquela hora aquele centurião tenha lembrado-se do olhar de Jesus, da dor de Jesus, do tropeçar de Jesus, do silêncio de Jesus. E aquele centurião disse a mais maravilhosa verdade: eu deveria estar ali. Estênio Márcios cantou esta verdade. Na sua canção Máscaras no Chão, no seu CD A Beleza do Rei, ele diz o seguinte, como se o centurião estivesse falando: ninguém jamais falou como este homem. Eu fui prendê-lo e voltei liberto. Ninguém chegou tão perto, tocou minhas feridas. Ninguém falou assim da minha vida. Ninguém jamais falou como este homem. Em seu olhar, paixão e autoridade. No gesto, santidade. Fiquei envergonhado. Eu fui para ferir. Voltei curado. Ninguém jamais falou tantas verdades, rasgando o véu das tolas vaidades. Achava-me tão forte, perdi o sul e o norte. As máscaras caíram, rolaram pelo chão. Há vida em suas palavras, mudei naquele instante. Eu nunca mais serei o que era antes. Ninguém jamais falou como este homem. Eu fui para algemá-lo, fiz-me servo. As armas já não quero, me basta o seu nome. Ninguém jamais falou como este homem. Você pode continuar olhando para a cruz com a mesma indiferença daquele povo, que curioso olhava para ali e dizia: isto não tem nada a ver comigo. Você pode, por uma escolha sua, continuar olhando para a cruz com deboche, com desdém, dizendo: eu nunca precisarei disto para viver. Mas você pode nesta noite declarar como este homem centurião: eu deveria estar ali. E nesta declaração, abrem-se os céus, derrama-se toda a graça, revela-se toda a grandeza do amor, manifesta-se todo o poder transformador. E você então experimenta a cura, a liberdade, a vida que só Jesus pode dar. Um homem, um olhar, só o centurião entendeu a verdade. Ele deveria estar lá. E você? De que lado você está? Qual a perspectiva da cruz que você tem? Não tem nada a ver comigo? E você apenas olha para lá com um semblante de curiosidade? Ou talvez você permanece olhando para a cruz, com um olhar de desdém, de deboche, dizendo: disso eu não preciso. Mas nesta noite eu quero desafiar você a declarar como centurião: eu deveria ter estado lá, mas Cristo me amou e tomou o lugar que era meu. Tomou sobre si as dores que eram minhas. Deu-me alegria por ter morrido em meu lugar. Esta é a maior verdade do Evangelho. Eu quero desafiar você nesta hora a olhar para o seu coração. Está passando tanto tempo. E antes que seja tarde demais, você voltar para casa com uma multidão batendo no peito, dizendo: que coisas horríveis vimos,
e nada fizemos. Voltar para casa lamentando profundamente, dizendo: eu deveria ter aproveitado mais a oportunidade. Nesta noite você tem esta oportunidade. Em nome de Jesus, eu quero desafiar você a não deixar passar em branco. E nesta noite é o centurião que nos ensina a agir. Não é a multidão, não são as autoridades, pois não é na multidão que há esta verdade. Não é pela força da autoridade que se conhece a justiça, mas é naquele homem justo que morreu por você na cruz que encontramos vida e esperança. Se nesta noite você quer colocar-se no mesmo lugar daquele centurião, eu quero orar por você, porque algo maravilhoso começa a acontecer aqui neste lugar. Deus está falando com você. E nesta noite você vai deixar a indiferença de lado. Vai deixar de lado a incredulidade. E nesta noite você olha para a cruz e declara, como aquele centurião: Ele fez isso por mim, por me amar até o fim. Se nesta noite você aceita este amor para a sua vida, tudo recomeça. A partir de agora, uma nova vida está guardada para você. Se nessa noite você quer declarar como aquele centurião: Ele me amou até o fim, eu deveria estar lá, mas Ele tomou o lugar que era meu por me amar até o fim, eu quero orar por você agora. Mas quero que você com gesto manifeste isso. Se nesta noite você se coloca como aquele centurião, dizendo: este homem era justo, e o que fez por mim. Se você recebe o amor de Deus na sua vida agora, para uma nova vida, para um novo começo, eu quero orar por você. Levante uma das suas mãos onde você está. Glória a Deus. Mais alguém entre nós? Lá na galeria, aqui embaixo, onde você está, declare isso com um gesto. Glória a Deus. Ele fez isso por mim, Ele fez isso por você. Em nome de Jesus, declare isso. Como aquele centurião, olhar para a cruz não foi indiferente. Ao olhar para a cruz, largou a incredulidade para não perder a oportunidade de dizer: eu deveria estar lá, mas Ele me amou até o fim. Mais alguém entre nós? Tenha coragem de mudar de lado. Tenha coragem de olhar para a cruz por outra perspectiva, para dizer como aquele homem: este homem é justo. Jesus me amou até o fim. Jesus amou você. Aceite este amor. Há mais alguém entre nós? Levante uma das suas mãos para, com este gesto, declarar: eu aceito o amor que Jesus teve por mim. Isto muda tudo. Isto inaugura um novo momento, uma nova vida para você. Há mais alguém entre nós? Nós vamos cantar. Enquanto vamos cantar, eu quero dar a você a oportunidade que continua até o final do cântico. Eu quero orar por você. Quero chamar aqui o seu Osvaldo.